sucesso nos quadrinhos e nos cinemas, mas ainda falta muito para essa história revelar todos os seus segredos. Será que você conhece todos os mistérios que envolvem o universo do cão policial? Vamos começar com um dos mistérios mais terríveis do universo do filme. Como exatamente o Flip acabou perdendo a vida? Se você se lembra do filme, sabe que o peixe vilão teve que receber o spray da vida para voltar para o nosso mundo. Mas isso também quer dizer que em algum momento o Flip foi completamente destruído. O filme até entrega uma resposta estranha, dizendo que ele foi congelado dentro do aquário porque estava em uma montanha de gelo. Mas isso não responde muita coisa, porque não diz o motivo do Flip estar lá em primeiro lugar. Além disso, não é como se ele não tivesse super inteligência. Ou seja, depois que o peixe comeu as pílulas de cérebro que fizeram ele ganhar poderes, o vilão passou a ser um gênio. Ele saberia que não pode se aproximar de lugares congelados. Como exatamente ele perdeu a vida é um mistério que nunca foi revelado. O que você acha que aconteceu? A resposta para esse mistério deve ser respondida no segundo filme da franquia. E se você quiser descobrir 13 segredos no universo de Dogman, já vai pegando a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Um mistério que existe nos livros fala sobre os pais do Big Jim, que perderam a vida quando o gato era somente um filhote. De acordo com os quadrinhos, os dois sofreram um terrível acidente de carro. Eles até foram levados para o hospital, mas não resistiram e partiram dessa vida. O mistério aqui é o motivo disso ter acontecido. Mas como assim? No livro Big Jim Começa, a gente vê a existência do alienígena ocular. Esse personagem aparece no livro e conversa com o Crude, o pai do Peter. Mas, na verdade, ele estava procurando alguém conhecido como o Escolhido. E todo mundo pensava que era o Big Jim. Muitos pensam que os pais do Big Jim perderam a vida no acidente porque os vilões desse universo queriam impedir o gatinho de crescer e se tornar um herói. E isso é muito possível, porque o Little Jim estava dentro do carro naquele dia. Será que a tragédia na vida dos pais do Big Jim foi um plano dos vilões que deu errado? Vamos descobrir no futuro. Onde está a família do Oficial Knight? Se você se lembra dos livros e do filme, vai lembrar que a única pessoa que era mais próxima do policial era sua noiva Alice. Existe a informação de que o Oficial Knight é órfão, mas quando ele era criança, com certeza teve uma família, mesmo que adotiva. Onde eles estavam no momento em que aconteceu a explosão daquela bomba? Isso é um grande mistério, porque até hoje ninguém nunca apareceu para conversar com o Dogman sobre o passado e sobre as coisas que pertenciam ao Oficial Knight. Na produção, ele deixa de morar com a noiva que terminou com ele, mas nos quadrinhos a gente pode dizer que ele tinha uma casa, entre outras coisas. A família do Oficial Knight desapareceu e a gente não sabe onde eles estão. Será que existe uma resposta para esse mistério? Como o Pete se machucou? Ele é um gato que na época era apenas um filhote quando a tragédia aconteceu. Dav Pilkey, que é o criador da série, desenhou o vilão com a cauda machucada. Desde o primeiro livro, os fãs se perguntam como que isso aconteceu. E durante uma conversa entre Leo e Crude, o vovô deixa entender que foi culpa dele mesmo, como se o pai tivesse machucado o filho. Infelizmente, isso não seria uma surpresa, porque todo mundo sabe que o Crude é um personagem terrível e ele era malvado com a ex-esposa e seu filho Pete. O que ninguém sabe até agora é como exatamente o vovô Crude fez aquela ferida no Pete. É triste saber disso, porque os dois personagens nunca conversaram sobre esse assunto, mas você pode esperar que a resposta deve aparecer em breve, já que o Crude está passando por uma fase de se arrepender dos seus crimes. Será que o Dav Pilkey vai escrever um quadrinho sobre a infância do Pete, mostrando essa cena? Tomara que sim! Você gostaria de ver o gato vilão quando ele era criança? Comenta a hashtag Pete pra gente se conhecer. Look up. Os fãs de Dogman detestam o Crude. Ele sempre foi um gato malvado. Ele abandonou o filho e a esposa, fazendo eles perderem a casa e sempre cometeu muitos crimes. Um mistério que muitos fãs se perguntam é por onde ele andou desde que saiu da vida do Pete e da sua ex-esposa Grace. O Crude só foi aparecer no quadrinho Dogman para quem a bola rola. Esse livro é o 7º na ordem de quadrinhos do Dogman, e todo mundo sabe que o vovô Crude desapareceu na vida do Pete quando ele era apenas um filhote. Ou seja, é muito estranho não saber onde ele estava todo esse tempo. Será que ele saiu por aí cometendo crimes? E uma outra dúvida sobre o tempo que o vovô ficou longe é sobre a possibilidade de existir uma outra família que foi abandonada por ele.
Isso é possível porque o Crude não parece ser o tipo de personagem que gosta de ter esposa ou filhos, mas ao mesmo tempo ele tinha uma família. Será que ele encontrou uma nova namorada quando a Grace ficou doente e por isso ele foi embora? A mãe do Pete, a Grace, infelizmente teve uma doença terrível e perdeu a vida quando o gato vilão era somente um filhote bondoso e inocente. Mas ninguém sabe como foi que isso aconteceu de verdade. E sim, foi algo terrível pro Pete, tanto que foi por causa dessa perda que o gato se transformou em um criminoso. A falta da mãe fez o Pete se transformar em malvado, mas os fãs sempre se perguntaram como foi que ela perdeu a vida. Esse mistério criou muitas teorias, e a maior delas é sobre a Grace ter câncer. Claro que isso não foi confirmado, e talvez o Pilk nunca responda para os fãs. Mas fica a pergunta: qual era a doença dela? Uma outra dúvida nesse caso é sobre o spray da vida. No universo de Dogman é possível trazer personagens de volta à vida, como aconteceu com o Flip no live action. Será que algum dia o Pete vai utilizar o spray para trazer a sua mãe de volta? Isso é um grande mistério. E o que aconteceu com o corpo do cachorro Greg e a cabeça do oficial Knight? Essa é uma pergunta que muitos pensam que é fácil de responder, mas não é verdade. Dogman só existe porque o oficial Knight perdeu a cabeça e o cachorro Greg o seu corpo. Isso quer dizer que se nenhuma dessas coisas funcionava direito, é porque foram descartadas, correto? Errado! Você se lembra do Super Spray? Aquele gás mágico capaz de fazer até os prédios ganharem vida? Esse poder está nas mãos do governo da cidade e eles poderiam utilizar para curar a dupla policial. Mas não fizeram isso. É estranho saber que dava mesmo para ajudar na cura do oficial Knight e seu cachorro, mas ao invés disso resolveram criar o Dogman. Será que existe uma resposta para esse mistério? Quem é o irmão da prefeita de OK City? Isso é um mistério, mesmo todo mundo sabendo que ele só tá no comando da prisão por ser irmão da chefe da cidade. Na produção, durante a conversa entre o chefe de polícia e a prefeita, a vilã diz que o irmão dela é o responsável pela prisão dos gatos, onde o Pete estava preso. Isso é um mistério que o próximo filme vai ter que responder. Se você não entendeu, a gente vai te explicar. Quando Dogman prendeu o Pete, o vilão foi levado para a prisão dos gatos. Esse lugar é comandado pelo irmão da prefeita da cidade. Mas a vilã estava com raiva do chefe de polícia porque o gato fugia das grades todos os dias. O xerife explicou que isso não era culpa dos policiais, porque o responsável por manter o Pete atrás das grades era dos guardas da prisão e do líder deles. Mas a prefeita, que é malvada, ficou com raiva e disse que o irmão dela fazia muito bem o trabalho dele. Isso é uma grande mentira, porque se fosse mesmo desse jeito, o Pete não conseguiria fugir da prisão. A pergunta que fica é: quem é o irmão da prefeita? Será que a gente vai descobrir a verdade sobre ele no próximo filme? E será que você vai se inscrever no canal e ativar o sininho? Aqui tem vídeos todos os dias. Brilhante! Se você acompanha os quadrinhos criados pelo Dav Pilkey, você sabe que o George e o Haroldo são os responsáveis pelo mundo de Dogman. Esses dois meninos são personagens dos quadrinhos do Capitão Cueca. Isso quer dizer que Dogman e seus amigos são personagens que não existem, mas que estão dentro do universo do Capitão Cueca. É como se o mundo do George e o Haroldo fosse real e o Dogman fosse inventado. Mas no live action, os dois meninos aparecem observando toda a confusão dos prédios gigantes criados pelo Flip. Isso é estranho, porque fica a pergunta: os dois meninos existem no filme ou são um easter egg? E se eles existem, quer dizer que a história do filme é falsa? O live action nunca respondeu essa pergunta, e talvez no futuro a gente descubra a verdade. Seria bem legal saber o que a DreamWorks está preparando, você não acha? O spray da vida funciona como uma poção mágica, mas como exatamente isso acontece? O quadrinho não responde se a magia existe no mundo de Dogman, e por causa disso é um mistério como esse spray funciona. Seria interessante saber de onde ele veio e como ele pode ser utilizado, mas até hoje nada. Será que ele ainda vai ser utilizado para trazer personagens que desapareceram de volta? Poderia ser a salvação da mãe do Pete? É uma dúvida que os fãs têm. A ex-noiva do oficial Knight, a Alice, é uma mulher que abandonou o seu amor depois do acidente que criou o Dogman. Essa personagem existe no filme, mas não nos quadrinhos. Mas se ela foi criada somente pro live action, porque a história não mostrou um pouco mais da personagem. Ela não tem uma participação maior na história. A gente só sabe que a Alice encontrou um outro namorado e foi embora. O mistério agora é se ela vai aparecer de novo no próximo filme. Você gostaria de ver ela reencontrando o Dogman? Você já percebeu que no universo do Dogman os animais falam? Não, isso não é uma pergunta boba.
Se você perceber, o Dogman é o único cachorro que se comporta como um humano. Mas os gatos iguais ao Pete e ao Big Jim, os porcos como o Pig e os peixes como o Flip conseguem falar. Mas os cães não. Por que isso acontece? Não faz muito sentido. E todo mundo entende que o Dogman é o personagem principal, mas é um mistério que não exista outro cachorro que possa falar. Não, o Dogman não fala como um ser humano, mas consegue entender o que as pessoas dizem. Mas ele deveria, você não acha? Se o Pete é um gato que se comporta como uma pessoa, faria mais sentido o Dogman ter a mesma habilidade. O que você acha disso? O Big Jim é um personagem conhecido como Comandante Cupcake, um super-herói que combate o crime todas as noites, mas tem um problema. Ele é um prisioneiro na cadeia dos gatos e não pode sair da cela. Como exatamente o Big Jim sai das grades todas as noites e volta pra cela sem ninguém saber? Isso é realmente um mistério que vai ser revelado nas próximas histórias que estão focando no personagem. Será que existe uma resposta? Até lá você pode continuar no nosso canal. Separamos mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. A gente se encontra no próximo vídeo. Até logo!